O nosso texto dessa noite se encontra em Romanos capítulo 10. Romanos é chamado a carta ou a epístola. Epístola e carta é a mesma coisa, da justificação. Romanos 10. Louvado seja Deus. O versículo 11 diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre o judeu, aqui falando do povo que Deus formou, e do grego. O grego significa os gentios, porque o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, tanto o judeu quanto o grego. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Louvado seja Deus. Quando eu me converti em 79, 10 de novembro de 79, um sábado chuvoso, à tarde, 5 da tarde, me lembro perfeitamente. Nasceu em mim uma fome de Deus inexplicável. Eu queria conhecer Deus, eu queria estar com o povo de Deus, eu queria aprender de Deus. Lamentavelmente, por um lado, não houve curso bíblico, quer dizer, o que eu estudei por mim mesmo. Não houve alguém que me discipulasse, mas o próprio Senhor fez isso. Então Deus ia guiando, e principalmente nesse negócio de querer ganhar pessoas para Cristo. Eu tinha uma vontade muito grande de falar de Jesus para as pessoas, e eu me lembro que a gente começou a falar de Jesus para os caras que eram barra pesadíssima. Eles estavam envolvidos com o tráfico, estavam envolvidos também com o vício da cocaína, da maconha. Na época eles compartilhavam a seringa com água destilada, com maconha, entre eles, e naquela época começou a disseminar a AIDS, né? E eu me lembro que uma vez minha mãe pegou e veio me dar uma bronca, que os colegas do meu pai falavam assim: olha, o teu filho está andando com gente ruim, com gente viciada, da pesada. E de fato eu estava para pregar o evangelho para eles. Inclusive uma vez um deles foi preso. Eu cheguei aí lá para o delegado, pedi para soltar, porque quem criava ele era a avó. A avó sofria muito com o vício daquele neto. Aquele neto tinha sido abandonado com mais 2 irmãs. As 2 caíram também nas drogas, na prostituição, e ela sofria bastante. Aquilo me comovia, de ver aquela senhora assim, que estava pele e osso, tão maltratada, que não tinha nada, e a filha tinha deixado os netos para ela criar, e ela chorava, se desesperava. E eu falava: meu Deus, quanta coisa, né? Mas meu pai uma vez chegou para mim e falou assim: eu não criei filho para ser drogado. Eu falei assim: eu nunca me droguei, nunca bebi nem cerveja, nunca usei qualquer tipo de droga. E meu pai falou: eu não quero mais que você ande com essa gente. Então, mas eu me lembro que a gente orava muito por eles, manifestava o demônio, né, em um deles, que chamavam de Doca, por causa daquele Doc Street, porque tinha um homem que matou Angela Diniz. Eu acho que os irmãos devem lembrar da história, lá em Búzios, enfim. Então esse rapaz, uma vez a gente estava orando, o demônio manifestou nele, ele deu assim uma cabeçada no chão. Eu falei: meu Deus, né? O sangue de Jesus tem poder. E me lembro que esse rapaz, o Doc, ele era um homem alto, mais alto que eu, fortão,
e ele teve uma disputa de droga com esse que a avó, a gente também assistia, e ele pegou, possuído por uma força maligna, claro, ele pegou uma pedra enorme e jogou na cabeça desse rapaz. Esse rapaz morreu, e o duro que morreu sem salvação. E aquilo nos deixou bastante impactados, né? Mas a gente seguiu. Mas teve um rapaz ali, Sérgio, também. Eles eram todos fortes, eles eram grandes, né? E Sérgio caía, chorava bastante. Daí me abraçava e falava: eu não quero mais cair e tal. A gente fazia culto na casa do Sérgio, com o pai, com a mãe. E um dia a família falou assim: nós vamos levar o Sérgio embora por causa das amizades. E levaram para uma outra cidade. Graças a Deus que a semente que foi plantada na vida do Sérgio germinou, e ele se tornou um pastor batista. A última informação que eu tinha, ele tinha um primo também, um primo arredio também, grandão, todos grandes, né? Aqueles caras eram impressionantes, eles eram altos e a gente andava com eles e fazia oração com eles e encontrava eles e dava uma palavra para eles. E esse também, o primo dele, se converteu, louvado seja Deus. Mais tarde, nós fazemos trabalho com crianças órfãs, brincávamos com as crianças, queria falar de Deus para essas crianças, ia até, por exemplo, no Anália Franco, os irmãos conhecem a Anália Franco, na costa, né? A gente ia lá, lavava todo aquele local, mas o nosso objetivo era falar de Jesus, era falar de Deus, era ter essa possibilidade. Eu me lembro que uma vez eu fui lá lavar aquele local, eu devia ter colocado um calçado melhor, e eu estava com um chinelo, e a gente foi lavar o banheiro. Eu peguei uma micose nos dedos que me dava muita febre e tal, né? Mas glória a Deus. E a gente tinha esse interesse de falar de Jesus. Na minha casa mesmo eu recebia lá algumas pessoas que ficavam a madrugada toda lá. Meus pais às vezes ficavam meio... a casa era grande, mas meus pais ficavam incomodados. Mas eu queria falar de Jesus para as pessoas. E as pessoas queriam ouvir de Jesus. E tinham pessoas que queriam ouvir, tinham pessoas que gostavam até de mim, daquilo que, através da minha vida, o Espírito Santo ministrava para elas. Mas também teve pessoas que falavam na minha cara: você é louco, você é fanático. Então, durante essa nossa vida na evangelização, a gente está sujeito a ouvir isso. Me lembro que mais tarde eu me tornei membro da Igreja Batista Memorial, que fica na Visconde de Caiú, próximo ao Canal 2, ali próximo também a Carvalho de Mendonça. E lá então era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e a gente então pregava o Evangelho. A gente vinha aqui em São Vicente, na Vila Fátima, na Cidade Náutica, pregava o Evangelho, entrava nos diques lá para pregar o Evangelho, e falava com as famílias, e era todo o tempo. E tinha um trabalho também no centro da cidade, como eu já falei aqui uma vez, lá com as prostitutas, os homossexuais e tudo mais. A igreja não estava preparada para acolhê-los ainda, né? Mas a gente tinha essa vontade, essa fome de pregar o Evangelho. E eu me lembro que algumas dessas vezes eu era desejoso assim para que as pessoas aceitassem Jesus através daquelas palavras que eu trazia. E aconteceu um fato muito interessante. Eu não ganhava ninguém para Cristo, quer dizer, não ganhava na quantidade que eu queria, e eu queria que fosse algo permanente, né? Eu queria que fosse aquela fonte que jorra e vai, né? Daí eu fui orar a Deus e tal. Daí o Senhor falou assim para mim, falou comigo,
no tempo da oração, no meu coração, falo assim: João, o teu papel é evangelizar. Agora, o papel do Espírito Santo é convencer essas pessoas que você evangeliza do pecado, da justiça e do juízo. Você está fazendo a sua parte. Agora o Espírito de Deus vai fazer a parte deles. E também Deus me mostrou claramente que nem todas as pessoas vão ouvir as nossas palavras. Tem pessoas que vão se justificar, tem pessoas que vão falar assim para a gente. Eu encontrei muitos: eu não sou tão ruim assim, eu faço bem, eu não mato, não roubo, não adultero. Que bom, né? Que bom que a pessoa socialmente ela tem um padrão, mas essas coisas não garantem o céu. Porque apesar das pessoas elas não terem esses comportamentos de homicida, de adúlteros, etc., tem maus pensamentos, né? Tem maus sentimentos, não dão glória a Deus, estão afastados de Deus. Então, a partir desse momento, eu falei assim: Senhor, me dá sabedoria para eu poder falar de Jesus da maneira bíblica. Eu não quero fazer nada que não seja da Bíblia. Eu não quero fazer nada que seja ensinado pela religião. E eu me lembro que quando eu fui consagrado como pastor, eu fui separado do ministério, do santo ministério, eles chamavam de evangelismo, né? Daí eu sempre gostei desse negócio de sair e tal. Daí saía pela rua, lá do Macuco, a gente ia até o cais pregando. Para os irmãos terem uma ideia, uma vez o pessoal entrou até num templo budista, daí para falar de Jesus e tal. Essa eu perdi, eu não estava junto, mas tinha um pessoal assim que era cheio do Espírito Santo. Daí os budistas falaram assim: vocês não podem entrar aqui. E eles queriam dar folheto, queriam falar de Jesus também. Daí os budistas lá, o monge falou assim: vocês estão profanando o templo aqui, não pode com isso, com Jesus não pode, é Buda, não sei o que lá. Eu achei aquilo tremendo. E era tremendo também o que acontecia. Eu me lembro que naquelas saídas a gente tinha um culto. O culto começava às 9, era um culto. Depois tinha a escola dominical, o pastor separava as classes, escola dominical, tinha novos convertidos. Tem muita igreja que não tem nem escola dominical mais. Eu não sei como estão fazendo, mas era muito bom ter escola dominical. Se aprendia, as pessoas iam se dedicar ao Senhor. E depois da escola dominical, terminava 11h30, a gente tinha um tempo de oração, confissão dos pecados e saía para evangelizar. E Deus fazia muitas maravilhas, ao ponto uma vez de entrar no bar. E eu entrava no bar com os irmãos, lá com as irmãs. Tinha lugar que eles expulsavam a gente. A gente nem sempre vai ser bem aceito, né? Tinham pessoas que falavam: eu não quero vocês aqui, expulsavam a gente do bar. E os irmãos eram ousados, né? Entrava assim nos condomínios fechados, batia na porta e evangelizava de porta em porta. Irmãos, que coisa linda que era, que coisa tremenda. Mas antes, o pastor que dirigia, depois ele passou para mim, a evangelização dele, ele falava que era o seguinte: olha, vamos lá de casa em casa, encontrar as pessoas na rua, convidar as pessoas para vir no culto. Eu que já tinha uma certa pequena experiência com a evangelização, eu falo: isso não é evangelização. Porque se essa pessoa morrer nesse meio tempo aí, de meio-dia até a hora do culto, o sangue dessa pessoa vai ser cobrado da gente. Então a gente precisa, meus irmãos, ser eficientes e eficazes, né? Eu fui diretor de empresa multinacional, né? Eu sabia que na posição que eu tinha, eu fui várias vezes para os Estados Unidos, eu estive em Nova York, não parece, né? Quem vai lá em casa fala assim: poxa, mas esse pobrezinho aí, eu mesmo fazia a coisa certa, não aceitava suborno com ninguém, as empresas vinham, fazia muito negócio, fazia negócio nos Estados Unidos, fazia negócio no Peru, fazia negócio no Chile, na Argentina, em todo o Brasil. E a Vânia sabe, a Vânia orava muito por mim. Mas uma coisa, com todo aquele glamour que eu vivi, não se compara quando eu vejo uma pessoa recebendo Jesus como Salvador.
não por mim, mas pelos que estão comigo. A minha esposa falou assim: João, eu fiquei impactada com aquele senhor. Nós não tínhamos violão dessa vez na roda. Daí o Espírito de Deus deu uma direção para a gente começar a falar em língua estranha e orar, setor por setor, lá daqueles quartos que estavam mais acima. Aí as pessoas iam abrindo as janelas para ouvir a palavra e receber oração. E teve um senhor chamado Seu Pedro, que tinha filha chamada Kelly. Eles receberam Jesus chorando. E isso não é uma obra minha ou da minha esposa, que não era minha esposa que falou com ele, mas é o Espírito Santo de Deus que está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Justiça de preciso de Jesus, eu não posso viver desse jeito. E quando eles oram, eles fazem aquela oração que eu acho tão lindo, né? Eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador, te entrego a minha vida. E nessa hora o Espírito de Deus recebe aquela pessoa. É uma coisa tremenda, porque eu me lembro que muitas vezes eu falava com as pessoas falavam assim: eu não quero Jesus. E na rua mesmo, durante esse tempo que a gente saía depois da escola dominical, tinha pessoas que falavam assim: eu não quero Jesus. E muitas vezes ali no Macuco, ali na bacia do Macuco, que era um lugar pesadão mesmo, e a gente sempre ia, e a gente cobriu aquela região todinha. Ia até o porto lá evangelizando, posto de gasolina. Me lembro que uma vez a gente entrou num bar, tinha uma senhora chamada Dona Cida, e nós então evangelizamos ela. E eu falei assim: eu posso fazer uma oração pela senhora? E olha, o Espírito de Deus me usou desse jeito. O Espírito de Deus quer usar você. Daí ela fez a oração comigo, recebeu Jesus como Salvador. No culto da noite, ela estava. A igreja era grande. Quantas pessoas tinham lá na igreja? Mais ou menos umas 200, 300, sei lá. Aquele culto lá que enchia, né? Umas 300 pessoas, né? Daí quando o pastor pregou, o pastor lá, um carisma muito grande para pregar, né? Um homem que pregava muito bem, ele fez um apelo daqueles que queriam aceitar Jesus e entregar a vida para ele. Daí quando a gente está sentado lá, quando a gente vê a dona Sônia, ela cruza o local lá para entregar a vida dela, ela começou a frequentar a igreja, começou a frequentar a escola dominical, fez a classe de novos convertidos, foi batizada e buscou tanto a Deus. Mas além dela ter o bar, ela tinha um centro, e ela era mãe de santo. E tinha um presbítero da igreja que ia se consultar com ela. Quando viu, deu glória a Deus, falou assim: puxa vida, quem eu estou vendo aqui? Daí ela trouxe um filho de santo dela, que inclusive a gente foi lá para aconselhá-los, né, marcando sábado. Quando nós olhamos por ele, ele manifestou um demônio, né, dentro lá da igreja. E aquele moço, a gente via que ele tinha uma deficiência mental. E como o Satanás é sujo, né? Ele aproveita a deficiência das pessoas para possuir essas pessoas. E aquele moço foi liberto, e aquele moço, a dona Cida, ela tinha um problema de relacionamento na família dela, ela pediu perdão, os filhos já eram crentes, daí foi uma coisa linda, aquela restauração. E ela tinha um centro, e no centro dela tinha aquelas imagens grandes, né, da Índia, de um que é vestido assim num paletó branco, tem uma gravata vermelha e um chapéu na cabeça, né? E vários deles, daquelas mulheres que tem chifre, toda vermelha com rabo. E ela falou, o negócio não era brincadeira, né? Daí ela falou assim: eu quero que vá alguém quebrar. Nunca faça isso, porque você não sabe a obra de Deus, se a pessoa se emocionou ou se a pessoa realmente se converteu. Então nós nunca quebramos nada de ninguém. Se a pessoa quiser, ela que quebre, mas não vamos ser nós que vamos, porque de repente ela se arrepende. Não tinha aquela moça bonitona lá, Andressa Urashi, alguma coisa, né? Era bonitona, daí estava quase morrendo lá, porque colocou um hidrogel na coxa, estava furando tudo, né? Por causa da beleza. Daí foi lá, oraram por ela, daí ela foi lá para essa denominação que ela estava. Daí deu testemunho e falou que ia casar e tal, e tudo.
daí a pouco deu dinheiro, falou que deu 1,5 milhão na igreja, daí se arrependeu, daí pediu para o bispo o dinheiro de volta. Ela vendeu livro, né? Vendeu livro também, vendeu livro, tinha um programa na Record, estava estudando jornalismo, porque quem faz programa de televisão tem que ter jornalismo, né? Faculdade. Esse dinheiro, essa retribuição, né, Carol? E as pessoas se arrependem. Então, se algum dia você encontrar uma pessoa nessas condições, me ajuda a quebrar. Não, quebra você. Você está convicto que você deve quebrar e deixar isso para trás? Amém. Mas não sou eu nem você para quebrar. Que nem a moça estava tão assim, estava na emoção. Daqui a pouco ela tomou uma censura lá na denominação dela, daí desencantou. Daí ela voltou a fazer não sei o que lá, voltou ao vômito, como diz a palavra, né? E se arrependeu e quer o dinheiro de volta dos dízimos, da oferta que ela deu. Ninguém colocou uma arma na cabeça, né? Isso que eu não sou muito a favor dessas coisas, mas assim, ninguém nunca coloca uma arma na cabeça, a pessoa dá porque ela quer. É verdade. Né? E ela ficou um bom tempo. Ficou um bom tempo, acho que ela ficou uns 3 anos. Mas ela não teve Jesus dentro dela. Esse é o ponto, a gente nunca sabe, né? Uma renovação de vida realmente. Uma conversão genuína, né? E a gente nunca sabe, Deus sabe. Então a dona Cida, ela foi lá, quebrou as coisas dela, jogou tudo fora ela deve ter gastado muito dinheiro com aquela aquisição daquelas imagens, né? Que não deve ser barato, né? Você já imaginou? Deve ser caro. E ela se desfez de tudo e estava assim, uma pessoa consagrada. Ela falava sempre para mim, eu sempre estou orando por você e por sua esposa, eu gostava muito da Vânia, abraçava a Vânia. A Vânia sempre foi carinhosa, nem a pandemia acabou com os carinhos da Vânia, né? Eu falava, Vânia, não abraça o povo assim desse jeito, filho, né? É perigoso, olha eu aqui, né? Ela não queria nem saber, ela abraçava, beijava. Deu uma diminuída, mas, sabe, é muito carinhosa. Daí eu peguei e ela falou assim, pastor João, tem um homem, eu já contei isso daqui, eu só estou repetindo, tem um homem que ele serviu também ao espiritismo, aos guias e tudo mais, e ele está terminal, ele está morrendo. Não tem ninguém na igreja que vá comigo, eu já pedi para os pastores e tal. Eu falei assim, posso ir eu? Ela falou assim, pode. Daí quando nós chegamos na casa dela, eu toquei lá na casa dela, ela abriu, tinha uma conhecida dela. Daí a gente estava preparando para ir lá visitar esse homem nessas condições, terminal de câncer e tal. Daí de repente ele falou assim, vamos orar? Quando nós falamos, vamos orar, manifestou o demônio na moça que foi visitar, na conhecida dela. Uma pergunta, as irmãs, o irmão Aguinaldo, tem medo de se manifestar um demônio? De usar a autoridade do nome de Jesus? Tem medo? Se caiu assim no seu corpo. Tinha uma irmã que falava assim, não quero nem saber disso, pastor, nem fale. Olha, se eu ver um demônio, eu saio correndo, né? Daí estava no culto lá, a cadeira com cadeira, assim. Daí manifestou o demônio, o endemoniado caiu no colo dela. Ai, meu Deus. Deus é caprichoso, né? Para perder o medo. Obrigado a pedir a Jesus que me desse graça para dominar ele. Peguei na minha mãe, botei no chão até que sem conseguir. É verdade. Foi verdade. Nós, na época lá que eu acho que eu ainda estava noivo da pastora Vânia, o pastor da nossa igreja, o pastor que ensinou muita coisa para a gente, né? Ele fazia uma oração, senão manda os endemoniados, manda, pastor maluco, né? Mas olha, Deus mandava. Daí vinha endemoniado de tudo, vinha um que parecia um Hulk, chegava na igreja, aí entrava na igreja marchando, e teve outro lá que dizia até aleluia lá, meio estranho, né? Mas teve uma vez um marinheiro, e ele frequentava a igreja do Nazareno. Hoje é famosa, mas na época não era tão conhecida, lá na região de Campinas. Ele era um homem, um Aguinaldo, também desse tamanho, marinheiro, dessa largura. Nunca orem
de olho fechado. Sempre. Porque muitas vezes na emoção, né? Daí eu estava orando por ele assim, olha como Deus fez. E eu estava com o olho fechado. Daí o demônio manifestou nele assim, ele prendeu meu braço aqui, assim, minha mão, porque eu estava com a mão assim, gritando e a mão presa. Eu falei, salta Satanás, minha mão. Ele soltou. Mas ó, olho aberto. Então, a gente passa por essas coisas. E aquela moça conhecida da Dona Cida, ela manifestou, e era uma coisa interessante, a gente repreendendo o diabo, justamente na hora que a gente ia falar com o homem que estava lá morrendo. Daí, aquela moça falava assim, não, eu estou sentindo um cheiro ruim. Ai, irmãos, eu sempre saio de casa, né, eu passo o desodorante, porque eu sei que não é fácil, né? E tem uns irmãos que não gostam muito desse negócio de desodorante, né? Daí eles estão lá no culto, você está na graça da misericórdia, ele levanta a mão assim para você, aí você fala assim, só falta ser o Salmo 91, né? 1000 cairão à direita e 10.000 à tua esquerda, eu vou cair aqui daqui a pouco com esse cheiro. Mas sempre, né, tomei banho, eu venho para aqui, tomo banho, eu sempre andei aciadinho e tal. Daí eu falei, não, que negócio, isso é coisa de demônio, né? E a moça, não, eu estou sentindo um cheiro ruim. Daí a gente começou a repreender aquele cheiro, que o diabo faz essas coisas. E aquela moça manifestando, daí a gente expulsou todos os demônios que estavam ali. Porque tem pessoas que não têm um demônio. Sim. Tem pessoas que têm vários demônios. Teve um homem na Bíblia que ele tinha uma legião de demônios, uma legião de soldados romanos, chegava a 6.800 componentes. Você imagina, quase 7.000 demônios dentro de um homem. Imagina que aquele homem quebrava as correntes, se machucava todo, né? Corria atrás das pessoas, fazia acontecer. Então muitas vezes tem esses demônios que vêm. E é interessante que quando você tem um pouco de experiência nessa área, os primeiros que vêm são tudo bobinho, tudo fraquinho. E fica o chefe, porque ele sempre tem eles são organizados, eles sempre tem um cabeça, um chefe, um líder. E o líder fica blindado por esses bobinhos, que muitas vezes falam coisas, eu sou criança, eu sou Cleópatra, eu sou, né, em nome de Jesus está repreendido. E aquela moça foi liberta, ela recebeu Jesus, nós fomos para a casa de Sião, e quando chegamos na casa de Sião, a família que era toda espírita nos recebeu. Mas pensa num olhar de ódio. Daí nós entramos, esse homem estava deitado assim numa cama, num colchão, no chão. Daí eu sentei assim no chão, preguei o evangelho para ele. Ele recebeu a Jesus como Salvador, a família olhando para a gente assim. Eu falei, só falta só manifestar todo mundo aqui também, né? Mas a gente tem que estar sempre pedindo direção a Deus. Imagina se tem uma manifestação demoníaca na casa daqueles espíritas. Por isso que saia de casa, sempre pede direção a Deus. E meus irmãos, eu sei que esse homem recebeu Jesus como Salvador. E a família não ficou feliz com a gente. Imagina, nós tivemos nessa terça-feira passada, a minha esposa e eu, a gente estava indo também nos quartos, né? Daí tinha rapaz, estava fechado no quarto, a gente bateu, daí o rapaz falou assim, eu estou ouvindo uma voz do além, mas devia ser um homossexual, coisa assim, né? Daí abriram a janela, daí quando nós falamos assim, nós somos da capelania, você aceita uma oração? Ele falou assim, o quê? Oração? Não, muito obrigado. Eu até entendo. Talvez esse moço que está no homossexualismo, ele já foi muitas vezes atacado por pastores. Verdade. Hoje eu li lá no Globo, um pastor que até palavrão falava. Os crentes são os maiores preconceituosos. Pois é. E uma vez, meus irmãos, nesse tema, eu me lembro que a gente foi uma vez almoçar, estava eu, minha esposa, o Zé Carlos e a esposa dele, que são do Brasil para Cristo, a Rosa. Daí nós saímos ali, estava no pousado, a gente saiu do almoço, daí chegou um moço assim, também altão, e esse negócio de altão aí, né, com uma roupa assim, cor salmão.
com o pingo aqui assim, com o incenso na mão, daquele Hare, nunca fale o nome todo, o que significa meu Senhor é Jesus Cristo. E aquele moço, ele pegou e falou assim, vocês aceitam comprar um incenso? Eu falei assim, você aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador? Ele fala, cristão, né? Fez até assim, veio para trás. Eu falo assim, sou cristão. Vocês são preconceituosos. Porque toda vez que eu ofereço, como eu ofereci para vocês, os crentes falam assim para mim, sai Satanás, eu te repreendo. E fala mesmo. Eu falo assim, eu quero te pedir perdão por todos esses crentes que falaram esses desaforos para você. Não deveria ser assim. Eu quero que você saiba que eu tenho amor por você, e quando eu falei para você receber Jesus como Salvador, eu fiz isso um dia também. Daí eu evangelizei aquele moço. Daí ele pegou e falou assim, olha, nem todos são iguais. Daí eu ainda falei de Jesus, ele fez aquele gesto, né? Quando eu falei o nome de Jesus, e queira Deus que Deus tenha alcançado. Mas aquele rapaz que estava na Beneia, certamente pode ter sido alvo de um pastor. Eu não preciso ofender, meus amigos. Eu sou contra ofender as pessoas, e já fui ofendido, e sei que vou continuar sendo ofendido, porque isso é um sinal da minha salvação, que eu estou do lado do certo, de Jesus, do reino de Deus, e o mundo nos odeia, essa é a verdade, né? Como eu fui chamado de fanático, no começo eu ficava até triste, né? Eu falava assim, meu Deus, mas é bênção. Então... pastor, pedi um desejo de uma passagem, uma pessoa vai falar, né, sobre o homossexualismo, e a minha filha estava perto, e a menina falou muito, mas ela falou, mas deveria ser o contrário, né? Porque o amor deveria falar assim, né? Vocês falam tanto de Cristo, né? E o amor, aí eu olhei e falei assim, cara, fica nada, nem sei, né? Para passar. Exatamente. Que nem quando nós tivemos esse quarto, né, Vânia, do moço,